Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida do profeta Naum, um dos 7 profetas menores, mas não menos importante. Fique no vídeo até o fim para entender a história do profeta levantado por Deus para profetizar sobre o juízo de Deus contra o reino assírio. O tempo da paciência parecia ter alcançado o seu limite. Séculos antes, as águas do arrependimento haviam banhado a grande cidade de Nínive sobre a pregação de Jonas. Mas a memória da misericórdia divina havia se dissipado como a névoa da manhã. O Império Assírio, a superpotência cruel de sua era, havia retornado às suas práticas de sangue, orgulho e opressão. Foi neste cenário de sombras e de um grito por justiça que surgiu uma voz solitária, mas avassaladora. Naum, o Eucosita. Ele não trazia uma mensagem de esperança para os opressores, mas o peso de uma visão. Seu nome significa consolo, mas para os inimigos de Deus, suas palavras soavam como o trovão que precede o colapso. Naum não era um profeta de diálogos, ele era o arauto do acerto de contas. Enquanto outros profetas choravam pelo povo, Naum descreve a majestade de um Deus que, embora tardio em irar-se, é terrível em seu poder. As Escrituras o apresentam pintando um retrato vívido do Criador, aquele que tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele foi o primeiro a articular com tamanha crueza o destino da cidade sanguinária. Nínive, com seus muros inexpugnáveis e exércitos que faziam a terra tremer, acreditava ser eterna, mas a Bíblia revela que o Senhor estava contra ela. A força de Naum estava na certeza de que nenhum império, por mais feroz que seja, pode resistir ao sopro do Todo-Poderoso quando a medida da iniquidade transborda. O domínio assírio crescia e com ele o escárnio contra o Deus de Israel. Sob a influência de seus reis guerreiros, Nínive se tornou um símbolo de autossuficiência absoluta. Eles não apenas escravizavam nações, eles tentavam apagar a dignidade da criação. A cidade era uma fortaleza de feitiçarias, mentiras e pilhagem. Nínive era mais que uma capital política, era um monumento à arrogância humana, um eco daquela antiga rebelião nas planícies de Sinar. O pensamento deles era claro: quem poderá nos derrubar? A intenção era dominar o mundo conhecido sobre o jugo do medo, substituindo a justiça divina pela tirania do ferro. Naum foi o catalisador da esperança para os oprimidos. Sua liderança profética levou um povo que vivia sob o terror constante a entender que o mal tem um prazo de validade. Ele anunciou que os laços do opressor seriam quebrados e que a paz voltaria a ser anunciada sobre os montes. O Senhor desceu para julgar a cidade que se alimentava de sangue, e o juízo foi devastador e definitivo, o transbordamento das águas e o fogo consumidor. O projeto de Nínive, baseado na força bruta e na impunidade, foi desmantelado pela própria natureza e pelos exércitos que Deus convocou como seus instrumentos de correção. O sonho assírio de um império eterno desmoronou em ruínas que ficariam escondidas sob as areias do deserto por milênios. O povo de Deus viu o que tanto esperava: o silêncio do chicote e o fim do barulho dos carros de guerra. O legado de Naum é, portanto, um paradoxo de consolo e temor. Ele foi o profeta que proclamou a queda da maior potência de sua época, revelando a face de Deus como um vingador zeloso. Mas ele também serve como um alerta solene. Deus é um refúgio no dia da angústia para os que nele confiam, mas para os que se levantam em soberba, ele é um fogo que não se apaga. A história de Naum não está na Bíblia apenas como um registro de guerra, mas como um princípio espiritual.
Ela representa a resposta divina ao espírito de opressão, a busca por glória através do sofrimento alheio. Enquanto o mundo muitas vezes confunde paciência com omissão, Naum nos lembra que Deus não inocenta o culpado. Ele plantou a semente da esperança de que a justiça final não falhará. A expressão "o Senhor é bom" no meio de uma profecia de destruição pode parecer contraditória, mas é a essência do Evangelho. Deus é bom justamente porque Ele não permite que o mal triunfe para sempre. A queda de Nínive não foi um evento isolado. Foi a misericórdia de Deus agindo como um freio moral na história. Se a crueldade humana pudesse prosseguir sem limites, a esperança seria extinta na face da terra. O deserto que cobriu Nínive foi a maneira do Altíssimo mostrar que toda estrutura erguida sobre a injustiça está destinada a se tornar pó. O fracasso da Assíria e a visão de Naum nos ensinam que toda vez que uma nação ou um indivíduo se sente intocável e despreza o temor ao Senhor, o resultado final será o esquecimento e a ruína. Mas a história de Naum e do julgamento de Nínive é apenas o contraste para um fio de esperança que atravessa os séculos. Enquanto Naum anunciava o fim de um império de medo, Deus estava preparando o caminho para um reino que não seria estabelecido pela espada, mas pelo sacrifício. Ao contrário dos reis de Nínive, que buscavam fazer um nome através da dor dos outros, o Messias viria para curar os quebrantados. Deus não disse apenas que puniria o mal, ele prometeu que restauraria a paz. Naum anunciou a destruição de uma cidade que se esqueceu de Deus. Os apóstolos anunciariam a edificação de uma cidade celestial que jamais será abalada. O profeta Eucocita se tornou o símbolo da justiça necessária que precede a graça. Ele nos prepara para entender a grandeza daquele que viria, o rei que não traria o peso da condenação para os seus, mas que levaria sobre si o peso que Nínive merecia, para que nós pudéssemos encontrar o verdadeiro consolo. A história de Naum é curta e severa, mas sua mensagem é um pilar essencial na história sagrada. Assim, a figura de Naum permanece nas páginas das Escrituras não como um místico distante, mas como uma advertência indelével e um consolo profundo. Ele foi o homem que ousou olhar para o império mais temido do mundo e declarar seu fim em nome do Senhor. Seu legado não são apenas as ruínas de Nínive, mas a verdade de que a história tem um dono. Ele nos ensina que o maior perigo para o homem não é o inimigo externo, mas o endurecimento do coração que o faz acreditar que Deus não vê ou não se importa. Onde o homem busca o poder para oprimir, a resposta divina vem em forma de justiça. Sua história é o espelho que revela o destino de toda soberba. Que a mensagem de Naum nos recorde que, embora o mal pareça forte, o Senhor é a fortaleza eterna. Pois no fim, nenhuma muralha é alta o suficiente para esconder o homem do olhar daquele que governa sobre todos os reinos. Se a história do profeta Naum te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.